do jeito que a FIFA pediu. Mas o que você acha, Fabrício, dessa questão dos 100 mil lugares, que o Zé Carlos tocou aqui, num eventual novo estádio, e esse aspecto do Maracanã e tudo mais, que foi aqui citado pelo Eduardo Drummond? Vou mostrar umas imagens e depois a gente fala da capacidade. Vamos lá. As imagens que a gente está colocando aí na tela, é legal para o torcedor entender. Você coloca aí, Maurão? Aí, o que você está vendo aí, galera, é um corte do Maracanã e do Signal Iduna Park do Borussia, onde é a muralha amarela. Imagine que o que está em vermelho aí é custo operacional, é custo de manutenção. E o estádio do Borussia Dortmund é um estádio que tem maior capacidade hoje do que o estádio do Maracanã. Senta mais gente lá e está sempre lotado, diga-se de passagem. E se vocês derem uma olhada em outras imagens, por exemplo, esse é o complexo do Maracanã, né, o estádio propriamente dito, e você compara com alguns outros estádios internacionais na mesma escala, esse é o Stamford Bridge, né, olha a diferença do complexo. Né, e se a gente continua olhando outras imagens, aqui tem as medidas de ponta a ponta, o Maracanã tem 320 metros contra 200. São 120 metros a mais de área. Aqui, o atual não, que está sendo reformado, mas do Real Madrid, 220 por 200 também, um estádio com maior capacidade do que o Maracanã. E por aí vai, a gente fica aí uma semana falando dessa diferença. Então, o custo operacional do Maracanã tem que entrar nessa conta. É muito, muito grande. A questão da capacidade, depois eu acho que a gente tem que falar, Mauro, fazer uma sessão só para eu criticar o Maracanã, porque a gente está numa discussão aqui, e na maioria dos canais que eu participo, a gente fala da viabilidade, a gente fala do custo, a gente fala da localização, mas a gente não fala dos problemas que foram criados no Maracanã por seguir o encargo da FIFA. Tem uma discussão filosófica que a gente ouve muito pouco no Brasil a respeito disso, falo sobre isso também, pode deixar, que é o seguinte: a mentalidade da FIFA é criar um estádio onde as pessoas vão assistir a um espetáculo. Eu tenho os números aqui, eu até separei eu sabia que isso ia pintar. Tá aqui, ó, num dos jogos, a média de jogos da Copa da Alemanha de 2000 e 2006, apenas 8% dos torcedores que foram ao estádio estavam torcendo para os seus próprios times. Ou seja, 92% das pessoas que estão lá, claro, acabam torcendo para um time, mas não são o brasileiro torcendo para o Brasil. 8%. O estádio da FIFA é desenhado para esses 92%. Os caras vão sentar lá, querem ver o melhor assento possível, a distância perfeita. Só que não é o estádio que foi desenhado para criar aquela atmosfera do time da casa, o Caldeirão, La Bombonera, por exemplo, ou, não precisa nem ir na América do Sul, o Bernabéu, por exemplo, o Signal Iduna Park, o Turk Telecom, do Galatasaray, que são caldeirões, foram desenhados para serem caldeirões. O encargo da FIFA, o caderno de encargos da FIFA, que é baseado no caderno da UEFA, que a UEFA tentou implementar isso, só que na UEFA o Tottenham disse: não vou fazer isso aí não, vai ser desse jeito aqui e vocês engulam, então vou jogar em Wembley. Não precisa jogar aqui. Aqui não teve essa negociação. No Brasil, não houve essa negociação. No Brasil, os caras enfiaram goela abaixo, fez os cadernos, que são estádios que não são para o time da casa. Tem exceções? Tem. O estádio do Corinthians, por exemplo, não é um caldeirãozaço, mas é bem mais caldeirão. E aí a gente... isso foi o que despertou a minha curiosidade profissional nesse assunto, estádios de futebol. Se você me permitir, Mauro, eu vou contar a história da minha pesquisa. À vontade. Fica à vontade. Eu vim para Nova Zelândia, a minha pesquisa, eu sou professor universitário, eu sou arquiteto, trabalhei quase 15 anos no Brasil fazendo negócios imobiliários. Eu tive a sorte de trabalhar em várias empresas de residenciais a industriais, varejo. Então eu tenho essa visão generalista do negócio. Saí do Brasil fazendo residenciais de baixo padrão. E vim para Nova Zelândia estudar, fazer meu PhD. Fiz meu PhD aqui. E minha pesquisa aqui na universidade, eu sou professor universitário, sou titular da cadeira de sustentabilidade da Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, é sobre sustentabilidade.
E depois de alguns anos, um ano pesquisando, o meu mentor, a pessoa que me orientava na faculdade, falou que eu precisava ter uma pesquisa que fosse mais light, que minha pesquisa é muito pesada, muito densa, meus livros são catastróficos, né? Eu falei, tá bom, vou fazer uma pesquisa sobre estádios de futebol. Por quê? Porque esse ano era 2013, eu tinha recebido as plantas do novo Maracanã, eu quase tive um infarto quando eu olhei. Eu sou do Rio, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu ia andando pro Maracanã, minha família tinha cadeira cativa no estádio, então eu ia lá assistir a qualquer jogo, eu assistia Olaria e América no Maracanã. Quando acontecia do América jogar jogos, eu sou fanático pelo Maracanã. Eu vi as plantas, eu falei, meu Deus, acabaram com o estádio. E a partir daquele momento eu comecei a coletar plantas de estádios de futebol para fazer análise do que é um caldeirão. E essa pesquisa foi crescendo muito vagarosamente. Em 2014, no final de 2014, eu recebi um estagiário holandês chamado Pascal van der Dien, fanático por futebol. Ele veio à Nova Zelândia me ajudar a fazer essa coleta e coletamos aí uns 20 estádios com as plantas, tudo certinho, fazendo as análises, a distância da arquibancada, o ângulo da arquibancada, tal. E ele voltou para a Holanda e ele falou: vou continuar essa pesquisa aqui na Holanda. Você topa? Topa. Você manda os dados, eu coloco no banco de dados aqui. Esse moleque teve uma sacada genial. Ele foi no PSV e falou: ó, eu quero fazer análise do seu estádio. E ele chegou para os caras e apresentou um contrato de confidencialidade, onde eles davam todos os dados para a gente e a gente dava o relatório da pesquisa. Isso impulsionou a pesquisa dramaticamente. A gente pegou todos os estádios da Holanda, a gente tem todos os estádios caracterizados, e a gente, com esse contrato de confidencialidade, a gente começou a abordar times da Europa que passaram a dar todas as informações. A gente consegue uma parte das plantas na internet, pega as plantas originais dos estádios, checa, faz as mudanças para que esse estádio tenha as plantas caracterizadas, e a gente coloca no nosso banco de dados. Hoje, a gente tem 10 mil estádios, 10.022 estádios no banco de dados. A gente tem aproximadamente 500 estádios com todas as plantas necessárias. E agora, aos poucos, a gente vai fazendo as análises. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui mais para frente as análises acústicas dos estádios, a diferença de som, por exemplo, de um grupo de torcedores no Maracanã atual, no Maracanã antigo, no Signal Iduna Park, no Turco Telecom. E aí a gente começa a fazer essas análises e a gente consegue dizer que o Maracanã hoje não é um caldeirão. O que a torcida do Flamengo faz no estádio é um milagre da torcida do Flamengo. Porque a cobertura, que o Mauro toda vez fala, e eu adoro quando ele fala, porque é raro ver gente falando sobre isso. Além da troca, que vai custar milhões e milhões e milhões de reais para ser trocada, ter uma vida útil muito curta, foi desenhada para abafar o som. Então, quando você olha lá o Signal Iduna Park, eu tenho essas imagens aqui, inclusive. Quando você olha o Signal Iduna Park, vou voltar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Né? O som gerado na arquibancada reflete, aqui é a muralha amarela, reflete na parte superior e volta ao gramado. Foi desenhado para isso. Inclusive, tem uma alteração depois, posterior, aqui para fechar com esses painéis aqui, para refletir o som para dentro do gramado. E se você olha o Maracanã, por exemplo... Cadê o Maracanã? Primeiro você já compara a arquitetura dos espaços, você vê que não é bom. Você não precisa ser um especialista para ver que o ângulo, a distância... Aqui o som é emitido... eu vou falar sobre essas nuvens aqui, mas o som é emitido, bate e não reflete. Então você perde a reflexão do som, a reverberação do som. E aqui, um amigo nosso da pesquisa, foi um estagiário em 2016 para 2017, o Michel Deroy, que agora trabalha na França, tem a empresa dele de acústica, fez essas análises para a gente. Ele fez as análises do Turco Telecom, do Maracanã, do Signal Iduna Park e do velho Maracanã, do antigo Maracanã, para a gente comparar o som. E aí é o seguinte, quanto mais vermelho, mais alto é o som. Quanto mais verde, mais baixo é o som. Por quê? Porque quando você, no caso do Maracanã, a única coisa que acontece é isso aqui, o que a gente chama de cone de som. O que vai ao campo, e o Mauro, muito melhor do que eu, não por ser mais velho, mas por ter trabalhado no Maracanã, vai se lembrar que no Maracanã antigo, eu na geral, provavelmente ele, não sei, no campo, a gente tinha dificuldade de conversar no estádio. Havia uma dificuldade de você conversar quando o estádio estava cheio por causa do som, da característica do som.
E aí, na década de 90, inclusive, tinha um orelhão atrás do gol, né? Onde as pessoas. Porra, você viu o repórter lá. Ah lá! O cara, uma berração. Por quê? O som, apesar da marquise ter apenas 30 metros, era de concreto, refletia todo o som de volta, ficava aquele overdrive, né? No estádio. Hoje não. Hoje você vê as pessoas tranquilamente, estádio com 65, 70 mil pessoas, pessoas conversando tranquilamente no Maracanã, falando ao telefone quando funciona. Né? Por quê? Porque só chega ao gramado esse cone de som, o som que é projetado para frente, o som que expande para todos os lados. Quando você olha o Signal Iduna Park, olha a diferença. Opa, desculpa. Você não tem verde. O estádio fica totalmente concentrado. E o Signal Iduna Park não é a melhor acústica possível. O Signal Iduna Park é um estádio todo remendado, é da década de 50, os caras vão fazendo uma colagem, uma concha de retalho. Eu fiz 2 visitas ao Signal Iduna Park. Uma visita turística, que todo mundo faz, e no dia seguinte eu passei um dia lá com o gerente de operações do estádio. E o cara foi contando as histórias, por exemplo, o ângulo da arquibancada, dessa arquibancada lateral aqui, os caras alteraram para ajudar na parte da reflexão do som, todo um cuidado para fazer o estádio ser um caldeirão. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de ver um jogo lá. Eu já estive em Dortmund algumas vezes e não consigo ver o jogo, não consigo comprar ingresso para assistir, porque dizem que é uma coisa espetacular. Então o Maracanã, a gente precisa, o torcedor do Flamengo, a diretoria do Flamengo em especial, precisa incluir nessa discussão não a parte de localização, negócio, a parte esportiva. Qual é o ganho de se ter um estádio que é desenhado como caldeirão e fazer essa conta para 25 anos? Por quê? Essa conta não é só a compra ou a construção, é o que se perde em jogos, ou se não se consegue essa atmosfera, e o custo de manutenção, o custo de operação. Você pega estádios, por exemplo, como o Estádio da Luz, né, que é um estádio grande também, 60, 70 mil pessoas, toda a circulação do estádio é pensado para modularizá-lo, ou seja, quando eles fecham os anéis superiores, eles reduzem muito o custo operacional, não proporcionalmente, desproporcionalmente, porque você entra por uma esplanada, você já cai no assento, não tem circulação, não tem pessoal, não tem nada. E o Flamengo não tem isso. Você viu a vastidão da área operacional do Flamengo, a quantidade de gente que precisa para fazer o estádio funcionar é um negócio desproporcional.